grande área, né, ocupada por uma população de baixa e baixíssima renda, né, por um outro lado, nós temos aí uma população, né, uma pequena parte dessa população que é detentora de toda essa produção. Um outro fator social também é baixo nível de escolaridade média, né, levando em consideração que muitos países, né, com IDH muito baixo, o nível de educação que essa população tem não chega a 4 anos, 5 anos de estudo. Então, como é que você vai formar uma população crítica, uma população consciente do que está acontecendo, se eles mal sabem assinar o nome, mal sabem escrever, né? Então, o orçamento familiar ali, também é um fator importante, né, que corrobora com essa concentração de uma população extremamente pobre, né, ajudando aí a formar os grandes bolsões de pobreza, né? Péssimas condições de moradia, esse é um outro fator evidente, né, notório, você vendo imagens de países, né, em que existem grandes cidades tomadas por grandes bolsões de pobreza, desprovidos de qualquer infraestrutura básica, água, esgoto, né, coleta de lixo, assistência médica e etc, etc. Tá? Esse processo se agravou muito, tá, no pós-Segunda Guerra Mundial, que essa aí é uma data, né, que é um divisor de águas para muitos assuntos e muitas situações que eu acabo abordando nas nossas aulas. O êxodo rural, a saída maciça da população que veio para a área urbana, né, por N motivos, né? No caso do Brasil, legislação trabalhista, mecanização do campo, né, as regiões ali, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, né, ofertavam muito emprego num determinado momento, que esta oferta, por um certo ponto da nossa história, ela não era mais tão evidente. Então a população acabava, né, não encontrando emprego, né, e se sujeitando a trabalhos temporários, ao subemprego, vamos chamar assim, né? Então, o êxodo rural, esse é um fator, né, bem marcante para que esses países tenham esse rótulo de em desenvolvido, né, o antigo subdesenvolvido, né? O inchaço urbano que ocorreu pós essa vinda da população rural, né, a política, né, os órgãos, né, o governo em si não teve tempo hábil para se planejar para isso aí também, né? Então, ocupações em áreas de risco, ocupações em áreas de vegetação nativa, isso foi dando lugar a esses bolsões de pobreza aí, né? Um outro problema seríssimo, né, destas áreas, né, é a mortalidade infantil. Se nós temos precariedade na saúde, né, uma área de moradia extremamente desestruturada, sem água, esgoto, né, a coleta de lixo, você vai ter uma população doente. E no primeiro momento quem sofre mais são os recém-nascidos, né? Professor, mas aqui no Brasil tem vacinação. Tá, mas a vacina não faz efeito imediato. Não é um remédio que te tira dor de cabeça, né? Vamos lembrar disso aí, né? Então, esse fato de que a mortalidade infantil é evidente, né? Não é simplesmente pelo fato de não ter o que comer. Às vezes as famílias até têm, né, comida, alimento, né, por uma quantidade X de pessoas, mas as crianças são muito mais vulneráveis e elas acabam entrando, né, em óbito antes de 1 ano de idade. Um outro fator também que corrobora com a mortalidade infantil muito elevada, né, é a baixa expectativa de vida. Se a população já nasce com muitas precariedades, é óbvio, né, que ela não vai chegar
a ser uma população longeva. Então você não tem uma população, né, que ultrapassa 60 e poucos anos de idade, né, por N fatores. O primeiro, que eu já falei, é a mortalidade infantil, que é um dos elos que formam essa corrente, né. A falta de assistência médica é um fator crucial também para essa população. Postos de saúde lotados, pronto-socorro lotado e todos esses problemas que a gente acaba vendo, né, na mídia, na grande mídia. Um outro problema sério também, né, é mortalidade infantil, né, a falta de assistência por parte do governo, né, de saúde, e um outro fator importante é a falta de informação, né. Uma população bem instruída, que teve um grau de estudo, né, pelo menos que se completou, né, os 2 primeiros ciclos, né, o ensino fundamental e o ensino médio, né, a população ela tem, né, um nível de conhecimento mais aprofundado e acaba discernindo, né, o que é bom e o que é ruim, né, no tocante à saúde daquela população. Certo? Então, agora com relação às dependências econômicas que esses países em desenvolvimento apresentam. Primeiro, boa parte da sua economia é baseado na exportação de commodities, né? Lembrando que são commodities, né? São produtos, matéria-prima, né? Ou agrícola, ou em estado bruto, estado natural, ou semi-manufaturado, né? Então, minério de ferro é exportado, né? A soja é exportada, a carne é exportada, mas são matérias-primas para que outras indústrias acabam, né, dando continuidade nesse processo. Então, por exemplo, nós exportamos minério de ferro, né, e importamos bens que vêm de outros países, né? O nosso mesmo minério de ferro vai para um outro país, né, e acaba voltando para nós como um bem pronto, né? Já que nós não temos a tecnologia para isso, nós importamos toda essa tecnologia aí, né? Então você exporta minério de ferro e importa tecnologia, vamos colocar assim. Lembrando que os commodities, né, sofrem variações e oscilações nas bolsas de valores a todo e qualquer momento. Tá? O valor desses commodities, né, também sofrem com a alta produtividade. Vamos pegar, por exemplo, né, se nós tivermos aí uma super safra de milho, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Claro, se você entupir o mundo de milho, o preço dele vai cair, né? Lei da oferta e da procura. Então todo mundo tem milho, o preço vai cair, tá bom? Então, e nós produzimos muito, né? Num desses itens de commodities, o Brasil ele é um país agroexportador, né? Um outro problema sério é a dependência econômica de capitais externos. É a grana que vem dos países, né, mais desenvolvidos que acaba entrando no nosso país, né, ou nos países em desenvolvimento. Nós dependemos muito desse dinheiro. Para quê? Tá? Para que haja um crescimento econômico, né? A entrada de dinheiro, tanto no modelo operativo, produtivo ou no especulativo, né? O produtivo é quando uma empresa vem e se fixa aqui no Brasil, por exemplo, na Argentina, África do Sul, tá? Ou então você tem ali o capital que vai permanecer no nosso país. Isso é muito bom, gera emprego, gera renda, impostos, né? Em contraponto, nós temos aí a saída desse dinheiro, né, que vai para a matriz, aquela história toda que vocês já conhecem, né? E um outro problema também é o capital especulativo, né? Simplesmente ocorre o investimento nas bolsas de valores que a qualquer momento esse dinheiro pode sair, mas pode sair, tá? Como por exemplo aconteceu no Brasil, né, em vários momentos, né, oscilações em que o nosso governo passou, como por exemplo impeachment, né, da presidente Dilma, né, a eleição do nosso atual presidente, né, isso acaba sacudindo as bolsas de valores e receosos os grandes investidores, eles acabam tirando o dinheiro para ver como é que vai ficar o país depois de um fato deste aí, né?
Um outro fator que é importante é a dependência da tecnologia externa, né? Vão muito bem. Todo mundo gosta de tecnologia, né? Nós estamos falando através das tecnologias, mas isso aqui não foi inventado, né, em nenhum país, nem de terceiro mundo, nem subdesenvolvido, nem em desenvolvimento. Tá? Essa tecnologia foi desenvolvida em grandes centros universitários, né, dos países desenvolvidos, que já passaram por todo esse processo de industrialização, que chegaram na terceira revolução industrial, e há quem diga que nós estamos numa quarta revolução industrial, a nanotecnológica, em que essa tecnologia custa muito caro para se produzir, porque isso aí não é criado da noite para o dia. Se nós pegarmos, né, esse equipamento aqui, que nos facilita muito a vida, né, e sairmos do analógico, do tecla, para o digital, né, e touch, tá? Isso aí não foi inventado da noite para o dia. Vocês sabem que isso demanda de muita pesquisa, é muita bunda na cadeira, estudando, trabalhando, pesquisando, recebendo investimentos, né, tanto do governo quanto da iniciativa privada. E aí você tem uma produção, sim, de tecnologia. Só que eu estou falando de países desenvolvidos. A partir do momento que nós criamos essa dependência, né, de trazer essa tecnologia para cá, né, nós acabamos gerando um distanciamento entre a nossa produção tecnológica e a produção tecnológica que nós compramos, tá, que nós importamos. Isso aqui é um fosso, isso aqui é um abismo, tá, tamanho, né, que a nossa tecnologia, né, alguns países têm algumas tecnologias que se despontam, o Brasil possui algumas, né, por exemplo, mas a maioria dos países que são de nível de desenvolvimento muito baixo, né, importam todas as suas tecnologias, desde uma simples vacina, né, até um aparelho de celular. Tá? Países que compram sinais de satélite, países que possuem indústrias, mas todo o seu parque industrial são, né, de tecnologias, né, importadas, que são trazidas de fora, né? Isso gera um outro problema, né? Se nós compramos a tecnologia de um país que tem um nível de desenvolvimento satisfatório, é claro que nós vamos ter que pagar por essa ideia, tá? Quer seja ela uma ideia, um método, uma tecnologia, né, um equipamento, e o detentor, o dono dessa ideia, vai ganhar royalties em cima da venda, do aluguel dessa ideia que ele produziu. Ele produziu, eu estou dizendo, que a empresa, né, o pesquisador, né, um grupo, né, uma grande corporação que detém, né, um determinado segmento da economia. Vamos pegar um exemplo da Monsanto, que é detentora, né, da patente do milho transgênico. Então, se o agricultor aqui no Brasil, na África, na Ásia, for plantar milho e for transgênico, ele vai ter que pagar royalties para essa Monsanto, que isso aí é dela. Ela gastou bilhões, anos em pesquisa, e ela não vai passar esse milho transgênico, né, a preço, né, de banana. Ele vai passar valendo peso de ouro. Vocês compreendem isso, né? Então vamos lá, revisando isso tudo aqui para a gente fechar essa ideia, para eu dar continuidade no próximo vídeo. Então eu falei aqui dos países desenvolvidos, de suas características, né, que são evidentes, né? Falei, né, mais inclusive dos países em desenvolvimento, todo o déficit que os países em desenvolvimento possuem, né, e das questões sociais e econômicas, né? Então, revisando algumas aqui, tá? Das questões